Olá, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez numa segunda-feira, calor, sol, tudo. Aí ainda não choveu, hein? Tá? Aqui num bate-papo gostoso do nosso programa Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavinha, há mais de 30 anos, médico aqui na cidade de São Caetano do Sul. Estou junto com vocês, nossos amigos internautas. Conto com vocês a partir de agora para mandar as nossas perguntas, que vocês vão saber qual é que é o tema já já. Mais uma vez, muito boa tarde. Programa Saúde em Dia, segunda-feira, 2 de março de 2015. E no programa de hoje vamos falar sobre tumores cardíacos. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo, levando a óbito mais de 17 milhões de pessoas por ano. Isso é o que diz a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Entre as patologias estão os tumores cardíacos, que apesar de raros, precisam de atenção de todos, tá? Para falar mais do assunto, recebo o Dr. Marcelo Sobral, cirurgião cardiovascular da Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência de São Paulo e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, para falar sobre tumores cardíacos, o Dr. Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pela presença, pelo convite. Estamos à disposição para tentar responder a maioria das perguntas que vierem. Muito obrigado pelo seu comparecimento, tá bom? Obrigado. A partir de agora é só Marcelo e Ângelo, tá bom? Tá? Vamos lá. Agora quem manda são os internautas, tá legal? Certo. Tá bom? Então, olha, pessoal, a dica de hoje é tema tumores cardíacos. A partir de agora, comece a mandar perguntas pra gente sobre tumores cardíacos aqui na Web TV São Caetano ou então pelo WhatsApp, tá? 11 9 4564 7884. Olha lá, WhatsApp 11 9 4564 7884, tá? Que todo o nosso pessoal vai pegar as perguntas, passar pra gente e eu já passo pro Dr. Marcelo, tá bom? Pessoal, vamos começar? Então vamos lá, hein? Marcelo, me fala uma coisa, o que é um tumor cardíaco, aliás, tá? Então, Ângelo, o tumor, para a gente poder resumir, para a gente deixar uma definição um pouquinho mais exata do que seria um tumor, seria um crescimento celular de uma maneira desordenada. E tumor cardíaco, subentende que seria um tumor fixo no coração ou crescimento próximo do coração, dentro ou em volta de algumas outras estruturas. E esse tumor que se fala desse crescimento desordenado e tal, ele pode ser benigno e maligno também no coração ou não? Ou só benigno ou só maligno? Pode ser das duas maneiras, tanto benigno quanto maligno, né? Lembrando também que tumor benigno seria um crescimento um pouquinho mais concentrado, seriam células com baixa malignidade. O que quer dizer isso? Com crescimento mais lento, uma organização um pouco maior. Um maligno não, pelo contrário, ele é um crescimento desordenado que são capazes de emitir metástase à distância. Tá. Metástase, para que nossos internautas eles entendam, é aquele filhote que um determinado tumor dá? Um tumor de pulmão, por exemplo, ele pode chegar no coração? É um crescimento, por exemplo, uma célula que cresce no pulmão, e isso de uma maneira desordenada, por ser maligno, ela desprende do pulmão e vai se fixar no coração, no intestino, na bexiga. Isso é que chama metástase. Isso, né? Seriam as metástases. E quais as causas dessa doença e como a gente pode identificar uma doença como essa? Bom, um tumor são várias causas, né? A gente pode ter desde o excesso de estresse, um tabagismo, uma vida mais sedentária, um diabetes, colesterol, fatores de risco somados com uma predisposição genética, às vezes pessoas que submetem a sessões de radioterapia, de radiações, São várias causas, é multifatorial a causa do tumor. E no coração não é diferente, a gente tem várias causas que acometem no coração, mas felizmente o tumor no coração ele é bastante raro, né? Quando a gente fala bastante raro, seriam os tumores que nascem do coração principalmente. Não são tão raros quando eles são consequências de metástase de outros órgãos. Então, na verdade, seriam os tumores secundários. Esses tumores eles podem ser confundidos com outras doenças relacionadas ao coração, por exemplo? Sim, esse é o mais comum realmente. Na verdade, o que a gente costuma observar na nossa prática clínica numa investigação de algum sintoma, algum sinal, por exemplo, uma falta de ar, por exemplo, um emagrecimento às vezes, uma arritmia, e tudo relacionado ao coração, uma dor no coração. Isso a gente
em primeiro momento, a gente costuma pensar numa doença estrutural do coração, ou uma insuficiência de algum tipo de válvula, de algumas estruturas internas do coração, ou propriamente doenças nas coronárias, e não a gente pensa em tumor. Mas, na verdade, na investigação, a gente costuma ser surpreendido que, na verdade, não é nenhuma dessas 3 possibilidades, e sim um tumor. Então, a dica seria os pacientes, as pessoas que tenham algum tipo de sintoma, algum sentimento diferente no seu corpo, relacionado ao coração, relacionado à sua saúde, procurar sempre uma ajuda médica, um cardiologista, um pronto atendimento primeiramente, e depois fazer um acompanhamento com o cardiologista. Você estava me dizendo lá fora, quem estava batendo um papinho lá, que a sua esposa foi acometida por um tumor cardíaco, não é isso? E não sabia que tinha? Não sabia que tinha. E foi um achado. Na verdade, num dos exames de rotina, para realizar um check-up uma avaliação física, ela foi surpreendida com a presença de uma bola, pequena, tamanho de uma bola de ping-pong, um tumor intracardíaco? Dentro do coração. Caramba. Por isso que às vezes pode mimetizar, pode parecer uma doença do coisa coração, e ser outra. Né? Porque uma bola balança durante a contração e relaxamento do coração, ele pode obstruir ou não alguma via de saída do coração. E com isto gerar alguns sintomas relacionados ao coração. E na verdade o coração teoricamente ele está normal. O que está anormal é a presença dessa bola lá dentro. Sobral, eu costumo falar e bater sempre na tecla aqui no nosso programa, que é um programa de utilidade pública realmente, tá? Para que as pessoas elas procurem a seu médico de confiança e que, se forem à farmácia, vão comprar aquilo que o médico passou, né? Tá com dor, vai lá comprar o que o médico passou para dor, vai comprar para pressão, remédio para isso, para aquilo, e não vá diretamente na farmácia fazer um tratamento, senão pode esconder um problema como esse. Com certeza. Não é verdade? E aí o negócio pode complicar, a hora que chegar lá a se descobrir, vai complicar. Ou seja, faça os seus exames de rotina, quer seja pelo seu médico particular, pelo seu médico de convênio, o seu SUS, não importa quem, mas vá ao seu médico de confiança, não é verdade? Eu acho que tem que ter uma preocupação, principalmente das pessoas, de tentar procurar um serviço médico e não se automedicar. Acho que é isso que você quis dizer. É isso mesmo. Porque às vezes tem um vizinho que diz, não, compra esse remédio que eu tomei, que é ótimo, que vai sarar. Você está com falta de ar, eu tenho esse remedinho aqui que dá para você tomar, que eu tomei e fiquei bom. E sarei. A gente vê isso em consultório adoidado, né? O que já está tomando? Não, meu vizinho falou para tomar isso aqui. Tá? Isso mesmo. E só que às vezes o problema ele pode estar muito mais abaixo disso, né? Já temos uma pergunta no ar, ótimo. Tá? Hélio, do Ipiranga. Hélio, tá? Doutor, a pessoa pode nascer com esse tumor no coração? Bom, Hélio, eu agradeço a sua pergunta, interessante a pergunta, por sinal. Ela pode nascer sim, ela pode nascer, mas felizmente os tumores na infância eles não são tão comuns, são extremamente raros e podem nascer sim, e as pessoas e os médicos só vão poder diagnosticar fazendo exames. E para que façam exames, tem que ter algum sinal, algum sopro exagerado, algum detalhezinho que obriga o médico a fazer um exame diferenciado da rotina dele. Mas é perfeitamente possível e é perfeitamente possível fazer esse diagnóstico e tratá-lo. Obrigado, Hélio. Continua com a gente, tá bom? Os tumores cardíacos afetam mais mulheres ou homens? E qual a faixa etária, se é que existe, né? Não, tanto homem quanto mulheres são vítimas, entre aspas, evidente, da ocorrência de tumores. E tem tumores na infância e tem tumores na fase adulta, evidentes que são diferentes dos tumores, mas existem. E, mais uma vez frisando, são tumores raros, né? E como eu estava conversando antes, né, Ângela, o que a gente observa muito são tumores que são metástase de outros órgãos, que são os mais comuns, e mesmo assim são raros também. A falta de exercício físico, má alimentação, tabagismo, quer dizer, cigarro, bebida alcoólica, obesidade, são fatores de risco para isso também, não? Não exatamente para isso, mas eu sou da teoria que as pessoas têm que viver bem. Elas têm que estar felizes com elas mesmas. E
e não estando feliz, ela já abre um caminho para o aparecimento de doenças, né? O comportamento inadequado, como um cigarro, como uma obesidade exagerada, a não preocupação com a alimentação, por exemplo, isso acaba gerando um ambiente inoportuno e um ambiente propício para o desenvolvimento das doenças. É evidente que todos esses fatores de riscos que você comentou, ele está presente. Eles estão presentes nas doenças coronarianas, por exemplo, nas doenças valvulares do coração, mas também podem ser vilões para o aparecimento de tumores cardíacos, por exemplo. Muito bom. Os pacientes que têm um tumor cardíaco, por exemplo, tá? O tratamento, os exames e medicamentos em relação a isso, eles vão saber que é um câncer, ou seja, isso tem cura? Tem cura. Primeiro de tudo, os médicos precisam fazer o diagnóstico. E como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito em um achado de um raio-x, por exemplo, ou alguma alteração no eletrocardiograma, ou algum sinal, algum sintoma que a pessoa traga para o médico. Doutor, eu tô com um coração que ele está meio descompassado. Não é necessariamente um tumor cardíaco, isso que eu quero tentar passar essa mensagem. Mas é um sinal que existe alguma coisa que não está bem, que não está em sintonia com o coração. Então, o que tem que ser feito? Uma série de exames. Isso, por exemplo, um raio-x, um eletrocardiograma, um ecocardiograma. Com esses três, a gente já consegue cercar a parte, pelo menos, anatômica do coração. Isso quando o paciente traz um sintoma. Quando ele não traz um sintoma, a gente costuma orientar as pessoas que estiverem em torno de 40, 45 anos de idade, procurarem fazer um check-up, uns exames de rotina anual. Para quê? Para que a gente consiga observar se tem alguma alteração nesse coração ou não e acompanhar. Com 40 anos eu fiz um ecocardiograma, não tinha nada. Com 41 anos eu fiz um ecocardiograma, não tinha nada. Tudo bem, é ótimo que não dê nada, mas tomara que não dê nada até o resto da vida, evidente. Mas que com 42, por exemplo, apareceu um prolapsozinho de uma válvula mitral, por exemplo. Certo. Mas aí a pessoa, o que é, doutor? É grave? Não, às vezes não necessariamente seja grave, porque um prolapso mitral, por exemplo, está presente em 25% da população. Então, é um achado, por exemplo, eu tenho prolapso mitral, por exemplo. É um achado que tem 25% das pessoas. Então, é uma alteração do coração, mas não é uma alteração que vai gerar algum problema no futuro para a pessoa. Por isso que necessita de um acompanhamento de um especialista. Né? É seriado, né? Uma sequência, né? Porque é muito comum também um paciente pegar o exame e mostrar para o outro, para os dois lerem junto. Que às vezes vem envelope aberto, doutor, eu li, eu estou com prolapso mitral. E provavelmente naquela noite ele não deve ter dormido. Aí no dia seguinte ele chega mostrando, não, mas por isso que é importante o aconselhamento de um especialista da matéria, como tudo, né, nessa vida. Com certeza. Tá bom. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia, eu, Dr. Ângelo Pavim, aqui intermediando com vocês uma entrevista hoje com o Dr. Sobral, cirurgião cardiovascular da BP de São Paulo, Beneficência Portuguesa de São Paulo, e falando sobre tumores cardíacos. Tá? Nós vamos para um breve intervalo, 1 minutinho, voltamos já já. Não saiam daí, hein? Até já. Tchau. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Olá pessoal, estamos de volta aqui, programa Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, estou hoje com o Dr. Sobral, um médico
doutor em cirurgia cardiovascular aqui da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e ele está nos brindando aqui com o assunto tumores cardíacos. Então, uma coisa que é difícil até para a gente que é médico aqui, tá? Falar sobre isso, mas ele está ensinando a todos nós aqui. E já temos mais uma pergunta no ar, tá bom? Olha, isso é possível aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Edna, muito obrigado por ter mandado a pergunta, e não saia daí, fica com a gente. Edna da Vila Cerâmica. Eu acho que é daqui do bairro Cerâmica de São Caetano, acho, tá? Mas é Vila Cerâmica. Edna. Doutor, em geral, qual o centímetro do tumor? Quer dizer, qual o tamanho dos tumores? Olha, Edna, agradeço também a pergunta novamente. As perguntas estão boas hoje, hein? Tá vendo? Está suscitando muitas dúvidas. É interessante isso para a gente poder explicar um pouco o que é um tumor, por exemplo. Na verdade, assim, Edna, varia muito do tipo do tumor, né, aonde ele está presente. Por exemplo, existem tumores que estão presentes na parede do coração. E, na verdade, ele não tem como quantificar em centímetros. Na verdade, a gente poderia falar numa área, centímetro quadrado, mais ou menos, né? Tem tumores que ficam na parede, que é em torno de uns 2, 3 centímetros, mas também tem tumores que são os mais frequentes, que o nome se chama mixoma. Eles ficam no tamanho de uma bola de ping-pong, na verdade, e eu já operei pacientes com tumores com uma bola, tamanho de uma bola de tênis, por exemplo. Eu acho que o tumor ele não pode passar de 5 centímetros, mais ou menos, porque se ele passar desse tamanho, ele fecha a cavidade, uma, né, das cavidades do coração, que se chama átrio, que é onde é o lugar onde o mixoma fica mais frequente. Ele pode fechar a cavidade e isso levar a pessoa ao óbito. Então, na verdade, esse tumor não pode passar de 5 centímetros, mas eu já operei tumores com 3, 4 centímetros de diâmetro. E antes de entrar no intervalo, nós estávamos também em relação, eu tinha acabado de fazer uma pergunta sobre tratamento também, isso, né? É isso? Na verdade, isso, pegando o gancho da pergunta da Edna, é exatamente isso. Existem vários tipos de tumores com etiologias diferentes, tamanhos diferentes e evoluções diferentes. Na verdade, por isso que é interessante passar por um especialista. Esse especialista vai poder dizer que tumor que é e como iniciar o tratamento. Tem tumores que, por ser tão benignos e crescimento muito lento, que às vezes não se faz nada, não opera, não mexe, não faz nada. Tem tumores que requerem a necessidade de uma radioterapia, uma quimioterapia, até tumores que exigem a retirada cirúrgica. Tem que abrir o peito da pessoa, abrir o coração, retirar, analisar o tumor, evidente, se for maligno, benigno, e com isso tomar as medidas necessárias. Mas os tratamentos podem variar desde um tratamento expectante, um tratamento sem ser cirúrgico, até um cirúrgico, mas o índice de resolução é muito alto. Ou seja, a gente consegue consegue curar o paciente quando for diagnosticado, evidente, mais cedo. Mas mesmo tardiamente, se for um tumor com crescimento mais lento, benigno, a gente consegue curá-lo. Um exemplo desse tumor, por exemplo, a bola de tênis, seria esse grande e tal, foi necessário fazer algum transplante, alguma coisa ou não? Ou não houve necessidade? Esses tumores, eles começam pequenininho, né? Eles começam o tamanho de começa do nada, aí eles vão no tamanho de uma ervilha e vai crescendo, bolinha de ping-pong. Aí no ping-pong a pessoa já começa a ter algum sintoma, ela começa a ter alguma arritmia, alguma falta de ar, algum descompasso no coração, que isso já dá um indício que ela tem alguma coisa. E normalmente essas pessoas procuram o serviço médico e num exame simples, que é o ecocardiograma, não simples de realizar, mas simples de encontrá-lo, né? No posto de saúde, às vezes no convênio, existe. Já no ecocardiograma a gente consegue evidenciar a presença desse tumor. Em evidenciando, a gente vai para o procedimento cirúrgico, né? Porque vale lembrar também que não é só o tamanho do tumor, né? Às vezes tem trombo, tem coágulo que fica em volta dele, que deixa ele um pouco maior num exame ecocardiográfico. Perfeito. Então ele pode ser menorzinho, mas revestido de coágulo, que dá um tamanho ainda maior. Isso aí assusta todo mundo. Aí a gente orienta, evidente, o paciente, e se for cirúrgico a gente opera, se não for cirúrgico a gente acompanha.
Temos outra pergunta no ar. Maurício, obrigado. Continua com a gente, tá bom? Está muito interessante o assunto sobre tumor no coração. A cirurgia para retirar o tumor pode curar sem radioterapia? Pode. Nesse caso, que é o mais comum, que é o mixoma, que a gente tem 75%... Que seria o benigno, né? É. Seria o benigno. É porque a grande maioria são os benignos, né? Só recapitulando o que a gente fala. A grande maioria são em torno de porcentagem, 75% seriam benignos, 25% os malignos. E esses malignos, leiam-se, que seriam os que nascem no próprio coração e os que vêm de fora, através das metástases. Então os mais comuns seriam os mixomas. E esses mixomas são esses em forma circular, em tamanho da bolinha de ping-pong, ou etc. Perfeito. Bolas do tamanho que a gente ia encontrar. Não é necessário radioterapia. A própria cirurgia ela é curativa. Você vai, geralmente é pediculado, ou seja, ele está preso a uma estrutura fininha, um pedículo. A gente vai, resseca, retira essa bola, ela sai inteira, não deixa metástases, não sai pedaço, não sai nada. E nos tumores malignos, todos são necessários geralmente a radioterapia? Depende do tipo histológico, a gente pode usar ou radioterapia ou quimioterapia. Aí vai depender do tipo de acometimento. O que vai dar no exame lá que eles vão fazer do antropatológico. Porque existem tumores malignos que eles fazem parte da estrutura do coração, então a gente não tem como tirar. É a mesma coisa que uma parede tiver no meio dela com uma alteração. Então a gente tem que fazer um buraco na parede. No coração a gente pode deixar um buraco. Né? E às vezes essa localização que o tumor acometeu, ele é uma estrutura interessante para o coração, para o funcionamento do coração. Então não dá para retirar. Então o que se faz? Dá remédio, dá quimioterapia ou radioterapia vai depender do tipo do histológico. Perfeito. Do tumor. Temos outra pergunta no ar. Marcos, de Santo André. Tá? Obrigado, Marcos. Continua com a gente aqui. Continua com o Dr. Marcos Sobral aqui também, tá bom? Após a cirurgia, quanto tempo de recuperação? Marcos, também boa pergunta. Aí vai depender do cirurgião, né? Agora pode ser propaganda minha, não? Geralmente é uma cirurgia com risco baixo, relativamente baixo. Por que eu digo baixo? Porque o paciente que é submetido a uma retirada do tumor, ele é um paciente que o coração dele está, é evidente, com exceção do tumor, é um coração que ele é ótimo, as coronárias boas, pode ser um paciente jovem, ele tem pouco fator de risco às vezes. Então é uma cirurgia que o procedimento cirúrgico ele vai super tranquilo, é um procedimento rápido, como é um tumor pediculado, a gente retira o pedículo dele, faz uma limpeza na região e fecha. Uma cirurgia que dura em torno de umas 3 horas, o tempo principal, que a gente fala de pele a pele, né? Quando o paciente entra no centro cirúrgico até sair, umas 3 horas e meia, e fica uns 5 dias internado. Aí depois é vida normal, curado, pronto para outra, ou não. Ou não, né? A pessoa pode viver por muitos anos sem saber que tem um tumor no coração? Pode. Principalmente se a pessoa não tiver acesso a check-ups, né? A check-ups anuais, essas pessoas que não têm muito recurso ou não querem procurar um serviço médico, às vezes pessoas em lugares mais afastados, acho que é mais comum. Hoje em dia as pessoas tendo que procurar emprego, precisam fazer alguns exames admissionais, periódicos, ou quando não tem emprego é dona de casa, mas às vezes tem um posto em frente, às vezes procura um atendimento. Isso pode acontecer sim, mas não é tão comum também. Temos outra pergunta no ar. Opa. É Mayra, ou Maíra, deve ser Mayra, e de Perdizes. Obrigado, Mayra. Você está longe aí da gente aqui do São Caetano, mas obrigado mesmo, viu? Tá? Continua com a gente. Boa tarde. Muito bom o tema do programa. Doutor, esse tumor pode haver reincidência no paciente? Pode haver. É boa, também tá boa a pergunta. Tá vendo? Mas o pessoal tá afiado. Estão prestando atenção, pelo menos. É Maíra ou Mayra? É um dos dois. Vou ficar com Maíra, então. Isso. Agradeço de novo também a pergunta. Se não for retirado de uma maneira correta, ele pode reincidir sim. Porque o local de implantação dele, ele cresce a partir de um ponto no coração. Se esse ponto no coração é que nem uma verruga, por exemplo, se não retirar a base da verruga, se não retirar a profundidade, se não tirar com uma profundidade adequada,
aquela base que ficou, ela pode muito bem crescer novamente. Pode se rescindir, sim. Obrigado, Mayra. Obrigado. O que fazer para evitar essa doença? Quais cuidados são necessários? Se é que existe isso, né? Na verdade, como a gente já havia comentado, eu acho que a gente tem que trabalhar no sentido da gente ser feliz, né? Feliz na essência da palavra, que a felicidade ela está muito vinculada ao estilo de vida, na minha concepção. Se a pessoa consegue controlar o estresse, que outro dia me perguntaram, mas vocês falam para não ficar estressado, né? Mas aí eu pego não sei quantas horas de ônibus, ou meu filho chega em casa, meu filho está dando problema, ou minha sogra, meu pai, o estresse, evidente que ele sempre existe e sempre vai existir. O que a gente tem que ter na mente é como a gente lida com o estresse. Esse que é o mais importante. Se a gente puder lidar com o estresse de uma maneira que a gente não sofra, esse é o fundamental. E mantendo uma felicidade com um hábito de vida saudável, ou seja, tentar praticar atividades físicas. Atividades físicas não sou eu que estou dizendo. Existe uma diretriz americana que diz que as pessoas têm que fazer 30 minutos de caminhada todos os dias. E essa caminhada seria cumulativa, ou seja, você pode andar 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, não tem problema. Na volta... A soma tem que dar os 30 minutos. A soma tem que dar 30 minutos. Agora, tem um detalhe não tão animador. Essa caminhada tem que gerar na pessoa uma certa ofegância. Não é aquela caminhadinha, mas é muito comum as pessoas, mas eu não paro quieto, eu levanto, vou até ali, volto, mas tem que ter um nível de ofegância. Então, manter um hábito de vida saudável, evitar o fumo, o tabagismo, que isso aí é um câncer, né? Esse acho que é o principal. É o principal câncer antes do câncer. Se a pessoa for diabética, controlar a diabetes, se não for, evitar que fique diabético. E pressão alta, controlar a pressão alta ou adequar a sua dieta, usar pouco sal, comer pouca fritura também, colesterol, evitar que o colesterol suba. Somando tudo isso, vai ter um hábito de vida um pouco melhor e com isso um pré-requisito para que os tumores não apareçam, porque o tumor ele é um oportunista, ele vai aparecer onde vai ter problema. Abrir uma brechinha, ele está lá. Onde as pessoas estão desequilibradas, um desequilibrado como essência da pessoa, na verdade. Né? Perfeito. É só usar o molho como sendo a felicidade, não é verdade? Pronto. Roberto de São Caetano. Obrigado, Roberto. Mais uma pergunta aqui no ar, tá bom? Quando o tumor é secundário, as chances de cura são poucas? Roberto, muito obrigado também pela pergunta. Na verdade, quando a gente fala em tumor secundário, a gente tem que observar o seguinte. A gente tem que primeiro saber de onde que ele veio. E que tipo de tumor, de onde que ele veio. Por exemplo, vamos supor que ele tem um câncer, que tem que ser câncer para dar metástase. Um câncer no pulmão, extremamente agressivo. Na verdade, ele já emitiu metástase para o corpo inteiro, sendo que no coração foi um dos órgãos a serem cometidos. Então, provavelmente, ele vai ter problema de saúde pelo pulmão. Na verdade, não vai ser nem pelo coração. O coração ele vai estar sendo uma das consequências desse tumor agressivo pulmonar. Assim como o melanoma, que é um tumor extremamente agressivo, que também dá metástase para o coração, que é um tumor de pele. Ele torna uma sobrevida de uns 6 meses, basicamente, né? Então, na verdade, a pessoa vai vir a falecer pelo problema do melanoma, assim como o problema do pulmão, e não diretamente pelo coração. E não vai adiantar nada curar só o coração se a gente não tirar a causa primária, que é esse tumor do pulmão, ou tumor ou outros tumores, por exemplo. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem com a gente até agora, tá? E antes de terminar, eu gostaria aqui de pegar e passar um pedido aqui para o Dr. Sobral, que é o seguinte: nós estamos recebendo muitas perguntas, claro, tá? E nós temos que terminar. já acabou o programa praticamente. Passou rápido. Porque passa muito rápido. Então eu gostaria que o senhor deixasse, se possível, deixasse o seu e-mail, para que as pessoas pudessem mandar as perguntas para o senhor diretamente e nós repassássemos para o senhor também essas perguntas, se o senhor pudesse responder a quem já não sei. Será possível? Ótimo. Eu agradeço a oportunidade de estar com
muito simpático, não te conhecia. Dispõe na gente. Excelente entrevista. Meu e-mail é mlpsobral@uol.com.br. Então é M L de Luiz, L P de Peixoto, de Pato. Sobral, Tá bom. @uol.com.br. Tá bom. Eu gostaria de agradecer, tá, a sua presença aqui, que nos brindou demasiadamente aqui com as suas explicações. E pelo volume de perguntas, parece que o pessoal gostou realmente. Que ótimo. Tá vendo? Mais uma vez agradeço ao doutor Sobral e a todos vocês, internautas, tá, que tiveram a paciência de ficar com a gente até agora. E faço o convite para vocês terem uma nova paciência a partir de segunda-feira que vem, a partir das 3h30 da tarde, às 15h30, nosso programa Saúde em Dia. Eu, doutor Ângelo Pavim, com todos vocês, com o maior prazer, aqui na Web TV São Caetano. Tá bom? Até segunda-feira, às 15h30. Muito obrigado e até lá. Tchau!